A paz do Senhor para você, meu irmão, minha amada irmã, você que gosta, né, de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o meu e o teu coração, nesse dia chamado hoje, dia 1º de junho, onde nós vamos iniciar mais um mês e pedindo ao Senhor que Ele continue nos protegendo, dando livramento, nos abençoando em todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos que o diabo, adversário das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele promete vida e vida com abundância. Então nós não podemos em momento nenhum deixar de olhar para o alto, de onde nos virá o nosso socorro. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Estava ali, agora há pouco, pedindo a Deus uma palavra para o meu coração e para o teu coração também. E o Senhor me deu a palavra, está em Mateus, amém? Mateus, capítulo 3, a tentação de Jesus, é o tema da palavra. E diz assim... 3 não, irmão, 4, me perdoe, viu? Mateus 4, a tentação de Jesus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas também afirmam: o ser humano não pode viver só de pão, mas viver de tudo o que diz a palavra do Senhor. Em seguida, o diabo levou Jesus até a cidade santa e colocou no lugar mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos em pedra. Respondeu Jesus: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha o Senhor Deus, o seu Deus, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e as suas grandezas. E disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Amém? Irmãos, hoje eu estava orando, pedindo uma palavra para o Senhor, pedindo direção para Deus. Nós sabemos que nós andamos por fé, né? Eu postei ontem a foto e eu lembro que na legenda eu coloco a minha dor no bolso para ajudar o meu próximo. Porque, irmãos, se a gente ficar olhando para a circunstância que acontece na minha e na tua vida, é desistir. Porque nós vemos que o inimigo das nossas almas, ele faz armadilhas terríveis e até pessoas inocentes, que não tem nada a ver, correm o risco de perder a vida, perder a paz. Por quê? Porque verdadeiramente Satanás veio para isso. Aqui diz que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo de Deus, para preparar ele para o que ele ia enfrentar neste mundo. Irmãos, quem pensar, minha irmã, meu irmão, quem pensar que o diabo não conhece as Escrituras, está totalmente enganado. O diabo, ele era um anjo de luz, ele era Lúcifer, e ele tinha, aleluia, todo o conhecimento da Bíblia. Era um anjo poderoso. Mas chegou uma hora que ele se orgulhou. O orgulho
entrou no coração dele, aleluia. E ele imaginou por um momento, por um segundo, né? Eu quero ser mais do que Deus. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Nós temos que saber que quando as coisas acontecem na nossa vida, Deus está realmente, muitas vezes, nos provando, nos vendo que reação nós vamos ter diante daquela adversidade, diante daquela luta, diante daquela tempestade, diante do inesperado que acontece na nossa vida. O Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto e a Bíblia diz que o diabo foi tentá-lo lá. Quando você for tentado, ou eu, nunca nós poderemos dizer, somos tentados por Deus. Não. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, mas quem foi tentar ele foi o diabo. E o diabo começou a usar a palavra de Deus. Você não é filho de Deus? Depois de Jesus estar lá no deserto, 40 dias, 40 noites, sem comer, a Bíblia diz, as Escrituras Sagradas nos afirma que Jesus teve fome. E o diabo olhou para ele, chegou exatamente naquela hora, que ele sabia onde era a fraqueza de Jesus, que era a fome. Jesus já estava debilitado há 40 dias jejuando, 40 noites. E o diabo chega no Senhor Jesus e diz, se tu sois filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Quando eu e você estamos passando por uma grande luta, o inimigo das nossas almas, e às vezes Deus permite que o diabo use até alguém da igreja, alguém que se diz crente, para perguntar onde está o teu Deus. Deus, ele sempre esteve e sempre está no mesmo lugar, no céu, e no meu e no teu coração, aleluia. Deus estava vendo esse diálogo de Jesus com o diabo. O diabo estava tentando Jesus e Jesus estava usando a palavra, e o diabo também usava a palavra. Irmãos, uma coisa que nós temos que vigiar é quando uma pessoa diz, você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Você tem que dizer, se Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece. Não vem um vento na minha vida, na tua vida, uma tempestade, uma luta, uma enfermidade, que não queira nos dar uma lição de alguma coisa. Não significa que você esteja em pecado. Jesus não estava pecando, ele não estava em pecado. Mas ele, em momento nenhum, ele deixou o diabo usar a palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus. O que Deus quer falar nesse dia chamado hoje para mim e para você? Não importa a hora que você vai assistir esse vídeo, se vai ser à tarde, se vai ser de manhã, se vai ser à noite, mas Jesus está dizendo, não tente o Senhor teu Deus. Porque o diabo, ele é especialista em armadilha. Mas Deus, ele é especialista em livramento. E Deus nos dá a estrutura, Deus nos dá a palavra, Deus nos guia por que caminho nós devemos andar. A palavra do Senhor diz que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? E aqui ele diz, né? Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. E Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas também afirmam que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Nós não vivemos só de pão, mas nós vivemos de tudo que a palavra de Deus diz, que as Escrituras Sagradas de Deus diz. Não se confunda com a pessoa que ela tenha muita Bíblia. Ela pode usar a Bíblia, versículos, para fazer você tentar o Senhor Deus. E o que você tem que fazer é orar e pedir que o Espírito Santo de Deus esteja te guiando. Porque o mesmo Espírito Santo de Deus que levou Jesus para o deserto, foi ele que instruiu Jesus a ter sabedoria através da palavra, sem ofender, sem contenda, sem briga.
dizer ao diabo: diabo, eu não vou resistir à sua tentação, eu não vou resistir aos seus manjares. E o diabo, ele continuou tentando Jesus. Ele levou Jesus num pináculo bem grande e disse: olha, se joga daí, que a Bíblia diz, que é no Salmo 91, todos nós sabemos, que Jesus ordena anjos para te abençoar. Mas como você vai pular do pináculo se você tem consciência, se você sabe que se pular vai cair e vai morrer? Deus não permite você tentar o Senhor Deus. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá conhecimento na situação, aleluia. E ele disse assim para Jesus: Deus mandará os seus anjos que cuide de você. Eles vão segurá-lo na sua mão, para que nem mesmo seus pés sejam feridos em pedra. Olha, irmãos, eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo de Deus está mandando. Deus, ele conhece a minha e a tua vida. Deus é soberano. Deus é o Deus do impossível. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de vitória. Deus é Deus que está comigo e com você 24 horas. Ele não abandona eu e você. Mas Deus também manda nós provar o Espírito. Peça o dom de discernimento. Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe dê sabedoria. Para você não, mesmo errado, olha, o Senhor manda eu te falar, essa palavra tem endereço certo. Se você estiver errado e o diabo estiver tentando você e falando para você, aleluia, olha, você tem que fazer isso, porque a palavra garante que vai te ajudar. Sim, a palavra garante que vai me livrar e vai te livrar. Grande é o livramento que Deus dá para mim e para você. Mas quando nós vemos o perigo, nós temos que se esconder. Ninguém vai ver uma cobra e vai passar por onde ela está. Vamos se desviar dela. Porque eu estou vendo. Deus, ele nos livra do que está em oculto. Mas o que nós podemos ver, nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as protestades, o dissipado desse mundo tenebroso, né? E a nossa luta é diária com o diabo. E nós temos que estar todo dia orando, confessando nossos pecados, nossas falhas a Deus, pedindo a misericórdia de Deus e pedindo a palavra também, para que nós venhamos ser guiados por ele. E Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor teu Deus. Jesus poderia ter pulado para provar para o diabo que ele era filho de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém, muito menos para o diabo que você é filho de Deus. Basta Deus te conhecer, você se examinar a si mesmo. Se você não tem pecado, se você está com a sua consciência limpa, se você se examinou, vê que não tem falha nenhuma, não tem pecado nenhum na sua vida, então não tema as ameaças do diabo. Agora, também, você não pode ir para frente de um revólver, né? Quando o diabo está furioso, porque ele pode atirar. E nós temos que pedir a Deus, né? Em todo o tempo que ele nos livre. Ele livra, mas tem coisas que nós temos que ter alerta. Jesus manda vigiar. E nós temos que vigiar, estar alerta, porque o adversário das nossas almas, o diabo, está procurando a quem possa tragar, amém? Quem possa destruir. Então não tente o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor teu Deus fazendo o que é errado e pensando que Deus está do meu lado e do seu. Ninguém zomba de Deus, ninguém escarnece de Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus não tenta ninguém fazer o errado, amém? Eu lhe darei todo se você se ajoelhar e me adorar. A riqueza toda desse mundo foi oferecida para Jesus. Se você se ajoelhar, se você me adorar, eu te darei toda essa riqueza.
Quantas vezes você está na igreja e o diabo te atenta? Faz esse roubo, faz isso, faz aquilo, vem me adorar, você vai ganhar dinheiro fácil. Mas a Bíblia diz que há caminhos, irmão, que parece bom, mas no fim deles são morte. Tão bom é eu e você ganhar o nosso dinheiro honestamente, não com mentira, não com, enganando as pessoas. Então não tente o Senhor teu Deus, em nome de Jesus, aleluia. E Jesus respondeu para ele: vai embora, Satanás. As escrituras afirmam, aleluia, que só o Senhor teu Deus sirva o seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Se você for forte e corajoso, o diabo vai fugir e Deus vai ordenar os seus anjos para cuidar de mim e de você. Mas vença essa tentação. Vença o que o diabo está colocando na sua e na minha frente. Vença a riqueza desse mundo. O nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. Se Ele quiser, Ele muda a história num piscar de olho. Amém? Então fica na paz, Deus te abençoe. Essa é a palavra do dia 1º de junho que Deus me deu. Que nós estejamos alerta. Se Deus provou o Filho dele, Jesus Cristo, levando ele para o deserto, e Satanás foi lá tentá-lo, e eu e você. Então, nós somos totalmente dependentes de Deus. Pai, eu te agradeço por essa palavra, agradeço por quem vai assistir esse vídeo, abençoa essa vida, dá dom de discernimento, dá direção. Não deixa, Senhor, que nós viemos tentar a Ti, porque o Senhor é santo, é poderoso, e que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, continue nos conduzindo por caminho seguro, livrando nós, meu Deus, de toda a cilada, de todas as armadilhas do diabo. Livra nós, Senhor, do homem mau, cruel e sanguinário. Como Jabes orou, Pai, abençoa nossas vidas muitíssimo e nos livra de todo o mal que nos cause dor, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Um feliz mês de junho. Vamos consagrar esse mês ao Senhor. Vamos pedir que o Senhor esteja nos dando sabedoria a cada dia. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.